Olá pessoal, nessa edição o Tradição News mostra como será o lockdown em Pelotas. A prefeita Paula Mascarenhas, durante live realizada nesta semana, divulgou o decreto 6.300, que determina lockdown em Pelotas. Confira o que será permitido à população pelotense durante o período de paralisação e quais as atividades permitidas. Esse decreto ratifica o estado de calamidade pública em todo o território do município de Pelotas para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus, bem como determina o fechamento de atividades e a restrição de circulação de pessoas, lockdown. Artigo 2º. Fica determinado o fechamento total, lockdown, de todas as atividades no âmbito do município de Pelotas, no período das 20 horas do dia 8 de agosto de 2020, sábado, até as 12 horas do dia 11 de agosto de 2020, terça-feira, como medida excepcional para a prevenção e combate à pandemia causada pelo novo coronavírus. Então, a nossa ideia é parar a cidade entre as 20 horas de sábado e as 12 horas de terça-feira. Será permitido, obviamente, o funcionamento exclusivo das seguintes atividades essenciais no âmbito do município de Pelotas: farmácias e drogarias, sem restrição de horário de funcionamento, para comercialização exclusiva de medicamentos, clínicas médicas, veterinárias e odontológicas em regime de urgência e emergência, distribuidoras de gás, sem restrição de horário de funcionamento, postos de combustíveis fechados no dia 9 de agosto de 2020, ou seja, fechados no domingo, sendo que os serviços anexos de lanchonete, restaurantes e lojas de conveniência deverão ficar fechados durante todo o período estabelecido no caput do artigo 2º, ou seja, as lojas de conveniência, lanchonetes e restaurantes dos postos de combustíveis ficarão fechados das 20 horas de sábado às 12 horas de terça. Os postos funcionarão, com exceção do domingo, quando estarão todos fechados. Serviços funerários e cemitérios estão liberados. Serviços públicos essenciais, tais como serviço autônomo de saneamento de Pelotas, para questões emergenciais também, o rompimento, por exemplo, né, de rede de água, esse tipo de coisa. Então, SANEP em atividades urgentes, serviços de saúde, guarda municipal, fiscalização de trânsito e fiscalização em geral. Inciso 7º já, hospitais, postos de saúde, unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento. Inciso 8º, forças de segurança, todos esses vão trabalhar. 9º, meios de comunicação, preferencialmente em teletrabalho. Parágrafo 2º, nas atividades essenciais previstas nos incisos do parágrafo 1º, que é tudo isso que eu acabei de ler, no que couber, o atendimento fica limitado a, no máximo, uma pessoa por família, observando a restrição de um cliente por atendente, bem como os protocolos de higiene e saúde previstos no Decreto Municipal 6267 de 2020, devendo os indivíduos do grupo de risco evitarem deslocamentos. Artigo 3º. Fica proibida em todo o território do município de Pelotas a circulação de pessoas em quaisquer espécies de logradouros públicos ou de circulação comum, salvo por motivo de força maior justificada nos casos elencados nos incisos do parágrafo 1º, ou seja, todos aqueles casos que funcionarão, devidamente comprovada. Então, a necessidade do deslocamento vai, né, qualquer pessoa que estiver circulando, seja a pé, seja de carro, seja de bicicleta, vai poder ser parada por um agente de segurança que vai poder perguntar a ela, né, qual é a razão do seu deslocamento. E se não for uma razão urgente, ela vai ser convidada a voltar para casa. Sendo que a Câmara de Vereadores aprovou na sessão legislativa de hoje a possibilidade de multa, né, ampliou a possibilidade de multa já anteriormente prevista para aglomeração, para falta do uso da máscara, para também pessoas que descumprirem e empresas que descumprirem o lockdown.
Artigo 4º. Fica proibida a circulação de veículos particulares, salvo de pessoas que desempenham atividade vinculada a essencial, cujo funcionamento esteja permitido neste decreto ou nas hipóteses elencadas no inciso do parágrafo 1º do artigo 2º deste decreto. Então, pessoas não podem circular, veículos tampouco. Durante a vigência do período estabelecido no caput do artigo 1º deste decreto, estão proibidas quaisquer reuniões ou atos públicos ou particulares que provoquem aglomerações, independentemente do número de pessoas, inclusive de pessoas da mesma família que não coabitem. Artigo 6º. A Guarda Municipal, a fiscalização e o setor de vigilância sanitária do município de Pelotas, com auxílio das forças de segurança, intensificarão a fiscalização do cumprimento das determinações contidas neste decreto. Artigo 7º. A administração pública direta e indireta municipal atuará nos dias 10 e 11 de agosto em regime exclusivo de teletrabalho. Segunda e terça, nós trabalharemos em teletrabalho, retornando às atividades em horário normal de atendimento, das 8 às 14, a partir do dia 12, a partir de quarta-feira. Então, a Prefeitura vai ficar fechada na segunda e terça-feira, usando o teletrabalho, e retornará às atividades presenciais a partir de quarta-feira, às 8 horas da manhã. Parágrafo único. Os prazos de quaisquer procedimentos administrativos que vencerem nos dias 10 e 11 ficam prorrogados para o dia 12 de agosto de 2020. Artigo 8º. O desembarque de passageiros do transporte intermunicipal ocorrerá exclusivamente na empresa municipal do terminal rodoviário de Pelotas, que atuará em regime de plantão com número reduzido de servidores. Então, a gente não teve como impedir as empresas de transporte intermunicipal. Então, a rodoviária ficará aberta, os passageiros todos que vierem, seja de qual município for, são obrigados a descer na rodoviária e de lá se deslocarem diretamente para o local onde vão ficar, ou local de trabalho, que algumas pessoas vêm para trabalhar, ou, por exemplo, em atendimento de saúde, né, os serviços que estarão atuando, como o serviço de saúde, ou se deslocar diretamente para casa, sem outros deslocamentos desnecessários. Artigo 9º. A inobservância do disposto neste decreto sujeita o infrator às penas previstas no artigo 10º da Lei Federal 6437, de 77, sem prejuízo das sanções criminais tipificadas. Bom, aí vem as sanções e tem também a lei municipal, a alteração da lei municipal aprovada hoje na Câmara, como eu falei. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas e a indústria e o supermercado que tu não falaste? Só vai funcionar, neste caso, o que está previsto aqui no parágrafo 1º do artigo 2º. Então, gente, a ideia é realmente fechar tudo, parar a cidade. Eu quero dizer isso com muita calma e tranquilidade, porque a gente tem que evitar, né, que as pessoas se desesperem agora e que saiam correndo, né, para fazer as suas compras. Nós temos efetivamente os supermercados, os restaurantes, as lancherias, as padarias, os açougues, esses locais que vendem itens de alimentação permanecerão fechados de sábado às 20 horas até terça-feira às 12 horas. O transporte coletivo não funcionará de sábado às 20 horas até terça-feira às 12 horas. Então, nós já organizamos com o consórcio do transporte coletivo que os servidores da saúde, os que atuam em hospitais, sejam transportados, vão ter crachás e vão ser os únicos transportados para garantir os serviços de saúde. Nos demais casos, os empregadores vão se organizar com os seus trabalhadores para fazer os deslocamentos necessários. Eu espero contar com a colaboração e a compreensão de todos. Eu sei que há segmentos que ainda não tinham sido atingidos por nenhuma regra, né, nenhuma exigência, né, nenhum decreto, que estavam atuando normalmente e que vão ser atingidos agora. Eu sei, né, que alguns vão ter que se organizar. Isso causa transtorno, não tenho a menor dúvida disso. Por isso nós estamos avisando na quarta, para dar um tempo para que as empresas e as pessoas possam fazer essa organização, nessa previsão de retorno na terça-feira às 12 horas.
Está aí o decreto de lockdown da prefeita Paula. Façamos a nossa parte, afinal vivemos em uma grande aldeia e estamos o tempo todo conectados. A informação que faz a diferença está aqui no Tradição News.